Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Sua graça, sua bondade, sua misericórdia tem nos assistido dia a dia e são as causas, ou é a causa de não sermos consumidos. Então nós temos motivos de sobra para glorificá-lo, para adorá-lo e para engrandecê-lo. Eu tenho mais um motivo, que é um motivo de estar com vocês hoje aqui, de rever os irmãos amados, né? De ter a mente, voltando no tempo, quando o Jordan disse, teve uma época que eu não precisava trabalhar, eu me lembro dessa época, né? Como pastor da igreja na época. Então, é muito bom estar com vocês, de rever o nosso irmão Jefferson, que eu já não vi há um tempo. Louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão. Bom lhe ver mesmo. Bendito seja o Senhor. E por culto a Deus com os amados irmãos. Quero expressar minha gratidão e alegria também pelo convite que me foi feito pelo reverendo Alexandre e, claro, com todo o apoio do conselho da igreja, reverendo Bruno, a quem tenho uma estima muito grande, né? Somos amigos, colegas e amigos do ministério também. Então, a oportunidade é maravilhosa de estar com os irmãos. E entra um outro aspecto que é no mês da Reforma Protestante, né? Na comemoração da Reforma Protestante, para tratar de um tema voltado, ou de temas voltados para a Reforma, certo? Então, louvado seja Deus por essa bendita e maravilhosa oportunidade. Trago da nossa igreja ali no José e Maria um caloroso abraço dos amados irmãos que ali também servem o Senhor. Teve até alguns que disseram assim, pastor, vou para o culto hoje lá na segunda igreja. Eu disse, fique aí, aqui é poucos irmãos, são poucos irmãos, fiquem aí na igreja, cultue aí. Tem um irmão que vai pregar no Solos Cristo, né? Somente Cristo. A gente está expondo lá cada domingo, na pregação, os pilares da reforma. Fique aí. É bom, em outro momento vocês vão fazer uma visita, vocês irão fazer uma visita aos nossos irmãos da segunda igreja, mas hoje fiquem aí, tá bom? Então, louvado seja Deus. Queridos, nossa exposição, a nossa pregação, ela não vai ser uma pregação dentro de um caráter expositivo tradicional, ler um texto específico e trabalhar o texto específico. O reverendo me deu a liberdade de falar sobre o tema da reforma, fazendo, então, aplicações com textos bíblicos a partir dos pilares e uma conexão com os desafios que nós enfrentamos nos nossos dias, né? O que esta visão correta da vida que nos foi dada a partir das Escrituras implica na nossa vivência, no nosso cotidiano, nas nossas lutas, na nossa ética, no nosso comportamento frente ao mundo pós-moderno, com inúmeros desafios que nos cerca. Então, a ideia é falar um pouquinho da reforma, trazer os pontos principais, sei que vocês já estão trabalhando isso durante esse mês, e fazer algumas aplicações para o nosso contexto imediato, certo? Mas, para não perder o costume, vamos começar com a leitura de um texto, que é o texto de Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, do versículo 1 ao versículo 10. Efésios, capítulo 2. Lembrando os irmãos, quando eu demoro muito a vir na igreja assim, costuma ser vigília, viu? Preparado? Efésios 2, o texto diz, a partir do versículo 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e entre os quais também todos nós andamos outrora, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira como os demais, verso 4,
Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Vamos ler até aqui. Pela graça sois salvos. Pai Celestial, mais uma vez nós nos dirigimos ao Senhor em oração e suplicamos a tua direção. Fale a minha vida, fale a vida da tua igreja, fale ao teu povo que se chama pelo teu nome, pelo teu poder, ó Senhor, nos guie, nos conduza nos teus santos e retos caminhos e faça, Senhor Deus, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável em cada um de nós. É em nome de Jesus que mais uma vez nós nos dirigimos a ti em oração. Amém. Amém. Tem um pensador que ele disse certa vez que o ser humano ele é lançado no mundo e é condenado a ser livre. É lançado no mundo e condenado a ser livre. A ideia que este pensador tinha em mente, ou que fundamentava esta tese, o ser humano ele é lançado no mundo e condenado a ser livre, é trabalhar no primeiro momento, a perspectiva de que fazer escolhas é angustiante, fazer escolhas é algo difícil, não é fácil e nos causa, de certa forma, intranquilidades, nos coloca em uma situação de muitas dúvidas e, às vezes, dependendo de como esteja o nosso estado emocional, nos tira até o chão. Ele fala isso a partir de uma perspectiva de que o ser humano ele é livre para fazer o que ele achar que deve fazer, ser o que de fato ele quiser ser. Esse pensador parte também de uma ideia de que a existência do ser humano ela precede a essência do ser humano. O ser humano nasce como humano na existência, mas é na caminhada com o mundo, no envolvimento com o mundo, na influência com o ambiente à sua volta, que a sua essência vai se modelando. Isso é até bonitinho, mas é perigoso demais, porque, com base nessas ideias, é que alguns dizem assim, ninguém nasce homem nem mulher. Torna-se, vai se descobrindo e formando a sua essência. As Escrituras pensam diferente. A palavra de Deus traz uma outra perspectiva. Ela traz a ideia que nós somos seres humanos, criados à imagem de Deus, recebemos atributos comunicáveis de Deus, e então, nesse exato momento de existência, nós temos uma essência. E assim, infelizmente, esta essência, na grande maioria, se manifesta com uma atitude pecaminosa, né? Inclinada para o que é errado, inclinada para aquilo que a palavra de Deus condena. Mas esse é o ser humano que vem se relacionando com o ambiente desde sempre. E aí a gente olha para a história e vê como esse ser humano vivia, as perspectivas do início, daquele início da criação, lá do início, ou na história, né, do período neolítico, paleolítico, que a gente estudava na escola, até a queda do Império Romano, provavelmente século 4, 5, é chamada de Idade Antiga. Uma idade que teve muitas produções literárias, teve avanços, os gregos, né, escrevendo bastante, refletindo sobre a vida, pensando, a medicina se desenvolvendo ali na Grécia Antiga, matemática, né, os teoremas de Pitágoras, né, Jefferson. Então, essas estruturas já naquele contexto, mas com a queda do Império Romano, tem um atraso na civilização, entra no período medieval. E este período medieval, alguns chamam de um período de muita obscuridade, de escuridão, pouca reflexão, pouco avanço, segundo alguns. Outros já discordam, já diz que apesar do retrocesso vamos colocar, na tecnologia, né, na ciência, no avanço da humanidade, houve sim produção literária, pensamentos. No que diz respeito à intelectualidade, no que diz respeito a como as pessoas deveriam ser e viver no mundo, várias teorias também surgiram nesse contexto. A maioria delas norteadas pela Igreja Católica Apostólica Romana, que ditava, que conduzia a política, que conduzia a religião, que conduzia a espiritualidade, que conduzia a ética, a moral, conforme o seu entendimento.
o entendimento das escrituras que ela tinha, a tradição da igreja e o magistério. Esse tripé norteava a sociedade em um período de 1000 anos aproximadamente, que é conhecido a segunda fase da história, que é o período medieval. Mas o ser humano, ele não é estático, ele não é parado, ele não é passivo, ele é inquieto. Enquanto alguns se submetem a certos sistemas, outros não se submetem. Essa é a imprevisibilidade da psique humana, dos homens, do ser humano. Ele é inquieto. Enquanto alguns se submetiam ao jugo, outros diziam, não vou me submeter, eu vou pesquisar mais, eu quero conhecer. E aí começaram a ter contato com literaturas antigas. Então os gregos voltam a entrar no cenário europeu, ou melhor, vêm para o cenário europeu e começa com a sua filosofia sobre a vida, sobre a existência, chacoalhar os alicerces da igreja. De uma forma positiva, de um lado, porque leva pessoas a pensarem, a refletirem, a olharem para a vida numa perspectiva mais ampla e não alienada, não subjugada, mas, por outro lado, também o extremo é dizer, nada de Deus, agora somos nós. Deus não é a medida de todas as coisas e a revelação de Deus não pode ditar quem nós somos. É o homem que é a medida de todas as coisas. Somos nós que fazemos a nossa história. Nós é que construímos a nossa essência. E aí começa essa discussão, esta briga, as influências nas universidades, mas também na igreja. E a gente, quando fala de reforma protestante, olhamos para Lutero. Mas Lutero não é o único. Não é Lutero que traz o debate. Não é Lutero que começa. Lutero vai ter algo pelo contexto cultural, político, religioso da época e na Alemanha, que vai favorecer. Mas antes de Lutero, o pensamento, a filosofia, o criticismo, em muitos já estava muito forte. Os humanistas já se reuniam, grupos de cristãos que não aceitavam, já se reuniam em alguns lugares e diziam, espera aí, vamos ler Platão, vamos ler Aristóteles, vamos ler Sócrates, vamos pegar o discurso de Sócrates e vamos colocar em prática. Quando alguém afirma algo como verdade, vamos fazer algumas perguntas para ver se aquilo se sustenta como verdade. Não vamos aceitar as coisas de qualquer jeito. E esse grupo vai ganhando força, e Lutero, que vinha numa perspectiva dogmática da igreja, de que era o que a igreja falava, era o que a igreja defendia, não questionava, se submetia àquele jugo. Lutero vai fazer seu doutorado em teologia e se depara com as escrituras de uma forma diferente. Se depara com as escrituras não numa perspectiva defendida pela Igreja Católica, mas se depara com as escrituras numa perspectiva mais libertária. Ele olha para a escritura não mais com um óculos manchado pelo dogma, mas ele olha para as escrituras com um óculos limpo e com a perspectiva de extrair da própria escritura sagrada o que Deus de fato requer do homem, do ser humano. A reforma começa com uma mudança de perspectiva na interpretação das escrituras. Isso é simples. Se tem aqui pessoas que foram católicos, apostólicos, romanos, sabem o que eu estou dizendo, eu fui. Então nós tínhamos uma perspectiva de entender o texto bíblico. E ao nos deparar com a interpretação proporcionada pelo protestantismo, houve um choque, uma abertura dos nossos olhos para compreender o texto de modo diferente. O ponto é que, nesse contexto da igreja, ou da cultura humana, no período medieval, sempre o ser humano se deparou com suas barreiras, suas dificuldades, suas visões de mundos, ora mais alinhada, ora distorcida. Sempre o ser humano se deparou com dilemas. E aqueles que foram chamados por Deus
alcançados pela graça neste período, vivenciaram um dilema muito mais intenso. O dilema de ser humano num mundo cheio de complexidade e sofrimento, e o dilema de ser cristão e estar dentro de uma instituição que eles olhavam e entendiam, isso é incoerente, isso não agrada a Deus, isso não serve a Deus. Deus não está sendo glorificado por essa espiritualidade, por esse modo de ser e de viver. Então era um sofrimento dobrado, muito intenso. O contexto, então, da reforma é um contexto que vem para, de certa forma, libertar dessa perspectiva alienada de estar subjugada pelo império ou pela igreja, pelo dogma alienante, o qual nós conhecemos como dogma romano. Lutero, então, volta-se contra isso. E aí, quando ele se volta contra isso, ele está retirando o fundamento da sua espiritualidade. Até aquele momento, o fundamento da espiritualidade de Lutero e de todos eram os dogmas da Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana. Com alguma divergência em um ponto ou outro, mas predominava-se aquilo. Quando Lutero tira isso, ele tem que colocar alguma coisa no lugar. O vácuo, o vazio de poder se manifesta. Se você nega algo que existe, que é fundamento para a sua vida, para o seu comportamento ético, moral, espiritual, e você agora nega isso, o que fica? Alguma coisa tem que tomar o lugar. E essa coisa que toma o lugar, ela pode ser a vaidade do seu próprio coração. Ela pode ser, muitas vezes, o negar isso e dizer, eu vou viver uma vida libertina, vou viver uma vida segundo as inclinações do meu coração, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de dogma, eu não quero saber de teocentrismo, de Deus falar como deve ser a minha vida, eu vou viver do jeito que eu acho que deve ser. Você colocou alguma coisa no lugar, então você pode colocar algo que seja legitimamente correto aos olhos de Deus ou não. Graças a Deus, ele coloca algo que é bom. O fundamento que agora vai sustentar é, de fato, o único fundamento que deve ser, ou que é a base para que o homem viva a vida dentro da sua existência essencial, conforme aquele que o criou. E como isso é possível? Pela filosofia só, não é possível. Não é possível. A história da filosofia mostra isso. A história do comportamento humano mostra isso o tempo todo. É possível eu colocar este fundamento na perspectiva correta de Deus, a partir de entendimentos divorciados da revelação? Não. Então, Lutero volta-se para onde? Para as Escrituras. E olhando para a Escritura Sagrada, olhando para a Palavra de Deus, agora de um modo diferente. Por quê? Porque a tradição cristã, ela tem a Bíblia como a Palavra de Deus, não tem? O católico romano tem a Bíblia como Palavra de Deus. A Igreja dos Santos e Jesus Cristo dos últimos dias também tem a Bíblia como palavra de Deus, ainda que acrescente como um outro pilar e fundamento o livro de Mórmon. Várias denominações têm a Bíblia como palavra de Deus, mas por que às vezes nós somos tão divididos em questões fundamentais, centrais na fé cristã? Por causa do óculos que usamos para interpretar o texto bíblico. O método que nós utilizamos para que a gente, então, compreenda o texto sagrado. Lutero foi despertado a olhar para as Escrituras numa perspectiva agora a partir do próprio Deus. Não a partir de uma metodologia criada, inventada pelos homens, mas sistematizada. Ou seja, vista na Bíblia e organizada, o que é diferente. Eu vejo o método no próprio texto bíblico, na própria Escritura, e a partir daí eu organizo a forma correta de analisar as Escrituras. O que é diferente de inventar uma metodologia para ler as Escrituras.
E isso foi o diferencial, porque ao fazer isso, ele passa a olhar para a ideia de mérito, a ideia de receber de Deus bênçãos, a ideia de ser santo, diferente. Porque antes ele olhava na perspectiva de dizer, eu consigo, eu faço, são os meus méritos que atraem ou que traz para a minha vida as bênçãos de Deus. A salvação, portanto, é resultado de uma vida de obediência, de uma vida de santidade, de uma vida que, de fato, conquistou esta salvação. Agora, Lutero olha para o texto bíblico e fica decepcionado em parte e se alegra por outro lado. Decepcionado porque viveu muitos anos sendo enganado por uma interpretação equivocada, mas agora se alegra porque se sente liberto, porque ao olhar para o texto ele percebe que a justiça de Deus, que salva o pecador, não é aquela conquistada pelo ser humano, pois é impossível, mas é Cristo Jesus, justiça de Deus, que se revela do alto para nós, Então isso foi libertador. Ele agora vira um pitbull, quer morder todo mundo, enraivado, porque ele enxergou a graça da justiça de Deus. E isso muda tudo. Isso muda a perspectiva sobre a vida. Isso desconstrói o homem, tira o homem do seu lugar de detentor, de protagonista da sua história. E coloca Deus como protagonista da história. Coloca Cristo como protagonista da espiritualidade desse homem. Desconstrói esse ser humano vaidoso, egoísta, egocêntrico, individualista, que acha que é alguma coisa, quando a Bíblia diz que não é absolutamente nada. E aí Lutero diz, como é bom não ser nada. Olha só, eu me lembrei da época que eu não trabalhava. Quando eu trabalhava, queria trabalhar. Painho, me dá aí 10 conto, 20 conto, eu vou no cinema com a Emília. Aí Painho diz, hoje não. Estou doido para trabalhar, para ter o meu dinheirinho para ir para o cinema com a Emília. Ou seja, ali tem um contraste, né? Tem um contraste. Lutero é desconstruído. O ser humano é desconstruído quando ele tem um encontro com a graça de Deus. E a partir daí, é preenchido o vazio que estava quando há a retirada dos dogmas, mas ele é preenchido com o fundamento correto, com a base correta, com a verdade, que é a verdade de Deus que norteia a espiritualidade da Igreja de Cristo e que tem Deus como referência para toda a nossa existência. E aí onde surge aquilo que nós chamamos dos cinco solas, né? Dos 5 solas, o primeiro deles, já adiantei, é o texto bíblico, é as Escrituras Sagradas, é a maneira como nós nos relacionamos com a Bíblia, como entendemos a palavra e como ela é aplicada às nossas vidas. No Salmo 119, no versículo 97, o salmista diz assim, como eu amo a tua lei, ele como se ele estivesse gritando em alto e bom tom, como eu amo a tua lei. Mas ninguém diz, reverendo, como eu amo a tua lei, se ela não significar nada, se ela não implicar em nada, se ela não trouxer sentido e propósito para a vida. Como eu amo a tua lei. Ninguém que vai dizer como eu amo a tua lei, se ela não faz nada na vida do indivíduo. Para que alguém exclame, como eu amo a tua lei, Senhor, pressupõe que ele foi impactado positivamente por essa lei, por essa palavra. Esta palavra o atravessou, esta palavra tocou profundo no seu ser, tocou profundo em seu coração. Esta palavra operou uma mudança na sua vida, uma mudança de perspectiva, uma mudança de mentalidade, uma mudança de fé, de crença. Como eu amo a tua lei, Senhor. Porque eu amo a tua lei, Senhor. Porque eu amo a tua palavra. E aí ele diz no 19 ainda, no 97, do 119, e eu medito nela o dia inteiro.
E a ideia de meditar no contexto bíblico, em alguns contextos da igreja patrística e também do contexto puritano, não é ler somente, é ruminar. Ruminar pensamentos, ideias, tem um lado bom e um lado ruim. Quando é na psicologia, quando é um transtorno, em Lucas, joga fora esse pensamento. Porque quanto mais você rumina, mais ele fica encruado na nossa mente. Mas quando é para o aprendizado, para a vantagem, para algo que venha de fato contribuir com a nossa vida e nossa perspectiva, rumine. Rumine aquilo, aquela ideia, aquele conceito, sabe, deguste. Veja que o salmista no Salmo 19, quando fala também da lei, ele diz que a lei do Senhor, ela é preciosa e ela é valiosíssima, e também diz que ela é saborosa. Ela vale mais do que o ouro depurado, e ela é mais saborosa do que o destilar. E aí tem alguns aqui que já teve a experiência de subir numa árvore na caatinga aí, com o avô, e pegar o mel ali no... Hein, Joel? Né? Pegar o mel ali... É algo maravilhoso. E o salmista diz que a lei do Senhor ela é preciosíssima e ela é saborosíssima. Ele fala isso com muita força, com muita intensidade. No 119, ele exclama: como eu amo a tua lei. Porque a base para a vida, como agrada a Deus e a que devemos viver, está no conceito de revelação. E não na ideia de abstração da filosofia. Eu posso abstrair ideias que comungam com o conceito de revelação, mas não são as minhas abstrações filosóficas que devem nortear a minha existência. Afinal de contas, nós vivemos nele, por ele e para ele. Assim disse o apóstolo Paulo, quando estava debatendo. Então, a palavra. O que a palavra é para você, então? Vamos fazer a aplicação direta. O que a palavra é para você? Qual é a relação que você tem com a palavra? A relação que você tem com a palavra, o valor que você dá à palavra de Deus, o sentido e o significado que você dá a ela, na sua prática existencial, atravessa você e modifica seu ser. Um psicanalista, certa feita, diz que o inconsciente do ser humano ele é estruturado como linguagem. E ele diz então que, diferente de Freud, com as teorias psicossexual da criança, ele vai dizer que é a linguagem que está à nossa volta e como nos relacionamos com ela que molda e modela o nosso ser. Bom, se eu pegar esta ideia e jogar para a palavra que nos atravessa, e nos atravessa não só em significado humano, mas nos atravessa em poder de Deus, o que é muito maior do que tão somente eu atribuir um significado a ela e ser por ela modificado, é muito maior, vai além da minha ideia, porque eu posso interpretar de forma errada e ser atravessado e ter um comportamento equivocado sobre algo. Mas quando a palavra, a linguagem dela me atravessa e ela vem a mim com o poder de Deus que é eficaz e poderoso, o resultado ele é bom. O resultado é eficaz, o resultado é o que agrada a Deus e o que eu preciso para viver. E o que eu preciso para construir a espiritualidade que de fato engrandece o Senhor. Somente a Bíblia, portanto, somente a revelação de Deus, a filosofia revelacional de Deus, como dizia um teólogo filósofo chamado Gordon Clark, ela norteia, ela existe, e há uma lógica em Deus fantástica para resolver, para atuar em nós, ainda que a minha lógica finita e frágil não compreenda a dimensão desta lógica de Deus. Então a palavra é a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo de Deus por meio dessa palavra que nos desconstrói e que começa, ou que opera, um novo ser, uma nova mentalidade, que vai colocar no lugar daquele que foi retirado, o velho homem, o novo homem. É por meio da palavra de Deus, o conhecimento da verdade de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E aí o apóstolo Paulo, ele diz
escrevendo a Timóteo, né? Toda a Escritura, 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Palavra. E aí Paulo diz assim, olha, Timóteo, não arrede o pé daquilo que você aprendeu. Você sabe quem foi que ensinou, mamãe e vovó, que ensinaram a você as sagradas letras. Não arrede o pé dessas letras, ou dessa letra, porque ela vai produzir, é ela quem produz isso, é ela quem muda, é ela quem modela o ser humano conforme a vontade de Deus. Isto impactou a vida de Lutero, impactou a vida de milhares de servos do Senhor e continua impactando. Segundo, é o somente Cristo. A ideia predominante, mais uma vez, é que o homem, ele era protagonista, ele conquistava, ele fazia as coisas acontecerem porque ele tira Deus do centro e se coloca como a medida de todas as coisas. E agora passa a nortear a sua vida, seu comportamento, suas relações, em todos os ambientes, a partir de si mesmo, do seu próprio coração. E voltando para a ideia da religião, a mesma coisa. Então é o mérito, é a conquista, é as boas obras. E aqui existe uma sistematização. O muro daquilo que é fundamento da verdadeira espiritualidade, ele se encaixa. Se é as Escrituras, a base, é dela que vem o conhecimento de Deus para nós. Esta Escritura mostra, então, como que o homem é salvo. Como que o homem ele é agraciado por Deus. Como que a vida do ser humano é modificada. Se voltar um pouquinho para o discurso de Pedro, em Atos capítulo 2. Pedro é um contexto de transição, né? A igreja, naquele momento, está na transição da antiga aliança para a nova aliança, na ideia de interpretar as Escrituras do Antigo Testamento corretamente e aplicar aos ouvintes, evangelizando-os com o intuito de levá-los a crerem que Cristo era o Messias. Atos capítulo 2, divisor de águas. Por questão da festa de Pentecostes, Deus, na sua estratégia, na sua sabedoria, usou este momento, este recorte histórico, para manifestar de uma forma generalizada, impactante e estratégica na evangelização, a salvação por meio de Jesus Cristo. Pela pregação do Evangelho. E o Espírito Santo veio sobre os discípulos. E eles foram tomados e falaram no dialeto, no idioma das pessoas que ali estavam. Havia pessoas, judeus, que estavam habitando em outros países, estavam reunidos por ocasião da festa, alguns falavam outros idiomas, e os servos do Senhor foram boca de Deus para dizer para aqueles que o Messias havia chegado, o Messias era Jesus Cristo, que foi crucificado, morreu e ressuscitou, e ele é aquele que une tanto gregos como judeus como gregos, em um só corpo. Nesse contexto, Pedro faz várias citações do Antigo Testamento, citações que dizem respeito a Davi, Salmo 16, citações relacionadas à promessa feita a Abraão, e quando ele começa a fazer a aplicação do seu discurso evangelizador, ele foi desconstruindo qualquer crença de salvação meritória por obediência à Torá por parte dos judeus. De modo que fica claro que ele desconstrói, que eles dizem assim, então, o que faremos, irmãos? Se o que estás pregando é a verdade, e o que cremos já foi, é um odre velho, já foi, o que faremos? Você tirou aquilo que era sustentáculo, o que é que resta? Nada. O que é que sobra? Desespero, angústia, porque eu me sentia seguro com o que eu acreditava, com o que eu cria, com a minha prática, mas esse indivíduo disse que acabou, que não é isso, e eu estou acreditando nisso, e agora? O que é que fica no lugar? O que é que vai, de fato, me sustentar? O desespero toma conta. E aí, o que é que Pedro diz?
Dá 7 voltas aí em Jerusalém, Jericó. Faz uma fogueira santa, né? Mexe para lá e para cá. Não. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Calma aí que eu tenho uma boa notícia, né, para vocês. Cristo. Cristo é a boa notícia. Cristo é a resposta para vocês. É Cristo que é aquilo que vocês precisam. Não fiquem, se desesperem, chorem, mas que isso resulte em vocês olharem para Cristo e enxergarem que Cristo de fato é a resposta para a vida de vocês. E como consequência se entreguem a Ele. Reconheçam Ele como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Atos capítulo 4, quando Pedro e João estão diante das autoridades e eles foram levados a negarem o nome do Senhor, Pedro, ele diz, olha, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome, Atos 4,12, dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. E aí? Se não há salvação em nenhum outro lugar, se há uma esperança, é Cristo, a gente vai negar Ele? A gente vai virar as costas para Ele? Se olhar o texto mais adiante, Pedro ousa dizer assim, olha, julguem vocês teólogos, estudiosos, julguem vocês autoridades, religiosos, intérpretes da lei, se é correto ouvir vocês ou ouvir a Deus. E aí? Nós, homens iletrados, mas somos praticantes da mesma religião, temos o mesmo livro santo, que diz, várias vezes, que não podemos dar ouvidos a outros e ouvir somente a voz de Yahvé, seu Deus. Então, me diga agora, vocês que são os detentores do saber, nós temos que atender ao que vocês querem ou ficar firme no que Deus nos revelou e disse para nós? É uma pergunta retórica, impactante, e que a resposta é óbvia. Ficar com quem? Com Deus. E Deus diz que a salvação está em Cristo Jesus. Então, meu velho, é Ele, então somente Ele, a vida está nele. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E isso é exclusividade. O cristianismo prega exclusividade na salvação, não existe conversas atravessadas. A fé cristã se coloca como a salvação, como o caminho. Não há vários Cristos, não há vários caminhos, não há uma prática mística de religião e aí dizer, está todo mundo bem, está tudo de boa, porque no final todos os caminhos levam a Deus. Não leva não, meu irmão, saia dessa. Não leva não, só quem leva o ser humano, só quem religa esse ser humano ao Criador é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nem Maria, nem João, nem Isaac, nem Jacó, nem Noé, nem Abraão. Não, não. Seu nome é? Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Timóteo 2,5, Paulo diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. É isso. A reforma, ela entendeu nessa perspectiva. Lutero amplificou esta ideia e a igreja foi impactada. E Deus foi fazendo uma obra tão grandiosa que nós hoje estamos aqui celebrando o culto do Senhor com a temática da reforma protestante na perspectiva do ensinamento dela, que é base da nossa fé. Somente Cristo. Mas somente Cristo, como isso chega em nós de forma objetiva? Ele fez, mas como isso chega em nós? Como isso nos toca? É a graça. Esta graça vai nos tocar por um instrumento que nós vamos falar posteriormente.
A palavra do Senhor, em Isaías 64:6, diz assim: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Isaías 64:6. Ele dá um raio-x de quem é o homem. Enquanto o homem diz assim, que ele é, né? Ele senta na janela, né? Que ele é o tal, que ele faz e as coisas acontecem, né? Romário é 10 e, né? Deus é 10, Romário é 11. Vocês lembram dessa musiquinha, né? Deus é 10, Romário é 11. A arquibancada caiu na final do Brasileirão. Todo mundo cantando. Deus é 10, Romário é 11. E aí a arquibancada, eu não sei se era Campeonato Brasileiro, com um time que tinha saído da segunda divisão e estava disputando na primeira. E aí, olha o que acontece. Blasfemando. Deus é 10, Romário é 11. O homem se colocando sempre acima. Sempre acima. Mas as Escrituras dizem que o homem, ele não passa de trapos de imundícia. Quando Nabucodonosor, ele deixou o orgulho dominar o seu ser, a palavra de Deus diz que o Senhor fez com que ele vivesse por um período como animal. Pegou aquele todo-poderoso do império e fez com que ele vivesse um período como se fosse um animal. E quando ele volta à lucidez daquele período de loucura, ele diz assim: o Senhor governa nos céus com os seus exércitos. Os moradores da terra, ele os reputa em nada. E não há quem possa lhe perguntar nada e nem tentar deter a sua mão. Aprendeu a lição. Reconhece com essa experiência, que quem governa, que quem manda é o Senhor. Que quem domina sobre todas as coisas é o Senhor. O Império Romano cantava, Kyrios, Kyrios ao imperador, ele é o Senhor. E Paulo diz, só há um Kyrios, que é Jesus Cristo. Ser humano, diante de Deus, não é nada. Jó diz isso. Jó indaga com o Senhor, indaga em algum momento, e o Senhor diz assim: Jó, onde é que você estava quando eu coloquei os fundamentos do universo? Acabou a conversa, né? Acabou por aí. Efésios 2, de 8 a 9, diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, porque não há obras que possam satisfazer a justiça de Deus, ou nos apresentar diante de Deus como pessoas dignas de sermos salvos, ou alvos do amor de Deus. Não há nada em nós que atraísse o olhar de Deus para nós. Não há mérito em nós. E o bom, a maravilha é que apesar disso, apesar de não valermos nada nessa perspectiva, Ele olhou para você, Ele olhou para mim, Ele olhou para nós, e Ele veio ao nosso encontro e com graça nos amou e nos salvou. E nos retirou das trevas, do império das trevas, do lamaçal do pecado, da morte, e nos deu vida com o seu Filho, e pela graça sois salvo. É obra dele, exclusiva dele. Então Lutero olha para isso, a igreja na época olhou para isso e disse assim: acabou Roma, acabou. Nada do Papa, nada dos méritos dos santos, é Jesus, é a graça, é tão somente a graça. E qualquer um que tentar colocar alguma coisa no lugar de Cristo é uma blasfêmia contra Deus, é jogar lama nesta obra tão santa. E aqui eu me lembrei, falei, a palavra santa, eu me lembrei de um hino da Assembleia de Deus, né? Ninguém detém é obra santa. Quem foi à Assembleia não sabe muito bem esse canto. Ninguém detém é obra santa. E de fato a obra de Deus, ela é santa e ninguém detém. É uma ação pura e poderosa da graça de Deus. Filipenses tem uma citação que ele diz assim: não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Na primeira parece desesperador, né?
Parece desesperador. Não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais, que o amor dele venha sobremaneira sobre a minha vida. Eu queria tanto poder fazer mais, para que Deus me ame mais, porque o amor dele é tão bom, eu quero sentir mais esse amor. Ele diz, não há nada que você possa fazer que ele venha lhe amar mais. Mas tem uma coisa boa, também não há nada que você possa fazer que ele venha lhe amar menos. Isso é desconstruidor, né? Isso é destruidor do ego, né? Isso é avassalador do ego. Eu lembro de eu gosto de contar essa história. Logo no início da minha caminhada no seminário, e eu tinha pouco tempo que eu estava na igreja presbiteriana. Antes de estar na igreja presbiteriana, eu frequentava um grupo de estudos teológicos em Juazeiro. O reverendo Ivan Braga, que foi pastor aqui, auxiliar meu, e foi pastor também da igreja, ele tinha um grupo, ele estava plantando uma igreja presbiteriana fundamentalista em Juazeiro. E ele com outros irmãos criaram uma biblioteca, era o Espaço Fórum. Os irmãos doavam os livros teológicos e era aberto para quem quisesse estudar teologia. E todos os sábados tinha um curso teológico de graça, a tarde todinha, 2 disciplinas, e a gente ficava discutindo teologia lá. Eu estava numa igreja batista na época, estava no 2º ano do seminário batista, e comecei a frequentar o Espaço Fórum e conhecer as doutrinas da graça. Acontece que houve um período, quando eu estava no seminário, que eu me encantei pela filosofia e teologia liberal alemã. Então, eu passei a ler material dos filósofos, dos teólogos liberais, e aquilo me encantava. Veja, eu era pentecostal, fogo puro, de rodopiar na igreja, né? De não perder vigília, e agora eu estou lendo teólogos liberais, e aquilo estava me encantando, eu estava gostando. Resultado é que aquilo estava promovendo em mim também um esfriamento espiritual enorme, muito grande. Eu cheguei a passar 5 meses sem pisar na igreja sendo seminarista. Como é que pode isso? Eu não tinha vontade de ir para o culto. Às vezes, quando eu estava no culto, que o pregador estava ali expondo, eu ficava balançando a cabeça para um lado e para o outro, discordando. E chegou um ponto que eu não quis mais ir, fiquei uns 5 meses. Até que um dia, na biblioteca do seminário, tinha um livrozinho verde, Teologia dos Reformadores. Aí eu peguei o livro e fui ler o livro. Livro simples, objetivo, direto, mas aquele livro começou a confrontar. Me trouxe para uma perspectiva de interpretação da Bíblia diferente. E aí eu me aprofundei. Opa, estou gostando disso, quero mais. E foi quando eu encontrei o reverendo Ivan também. E Ivan já era bem, todo mundo conhece, bem firme, né? Bem. E ele disse, olha, tem um Espaço Fórum lá, tem muitos livros. Vai estudar teologia com a gente. E eu fui. Isso foi me encantando, me encantando, me encantando. E as pessoas, tinha alguns, porque ele já tinha sido presbiteriano um tempo, da IPB, e ele tinha saído da IPB, e por ele ser muito firme em algumas coisas, também ele não fez muitos amigos não, né? Na própria igreja. Tinha alguns que olhavam atravessado para ele. E as pessoas diziam, se afasta do pastor Ivan, porque eu já estava chegando na igreja presbiteriana, porque ele é muito radical, muito fundamentalista, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu via nele uma fera dócil. Sobre aquele jeito dele, quando você o conhecia de perto, era um cabra doce, generoso, amoroso, cuidadoso, que se importava com você. E aí um dia a gente na praça do shopping ali, da alimentação, a gente falando sobre a justiça de Deus. E ele começou a falar sobre a justiça de Deus, a justiça de Deus. Rapaz, esse cara começou a chorar. Mas ele chorava igual um menino quando ele falava sobre a justiça de Deus. Até aquilo me cortou assim, de cima a baixo, meu coração. Eu comecei a olhar e ver que, de fato, crer na justiça de Deus, entender a justiça de Deus, a justificação pela fé, é algo muito profundo e que toca a nossa alma. Porque justamente mostra para nós que não somos nós que conquistamos, que fazemos com que as coisas aconteçam, no que diz respeito à nossa espiritualidade, mas foi tão somente de Cristo. Mas o que impacta é o fato de nós não merecermos. Eu não merecia isso, eu merecia o contrário. E mesmo assim Ele me amou e me salvou. Ele não me ama menos. Nada que eu faça vai me levar a Ele me amar menos, nem mais, nem menos. O seu amor é completo, é pleno.
Isso é muito bonito, meus irmãos, isso é muito bonito. Isso é muito gostoso. E aí eu disse, tchau, arminianismo, não quero lhe ver mais nunca, porque agora a luz brilhou de maneira maravilhosa no meu coração. Então Cristo, tão somente Cristo, a graça de Deus tão maravilhosa, e de fato esta fala do Philip Yancey, não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais, mas também não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. E isso não nos deve motivar a fazer nada de errado não, vice? Deve nos constranger a dizer assim, Senhor, eu quero estar mais aos teus pés, como é que eu posso, Senhor Deus? O que farei, Senhor? O que farei, Senhor? Por tantos benefícios que tu tens me dado. Essa deve ser a nossa resposta. E aí o mundo está com muitos discursos tentando nos atrair. Então, qual a necessidade de nós estarmos firmes nesses pilares? O mundo tenta nos seduzir, nos atrair, nos levar para a ética dele, para uma filosofia liberal, libertina, para um ateísmo, para prazeres hedonistas e etc. Como devemos viver, se portar? Como deve ser o nosso comportamento, a nossa ética neste mundo? Conforme o mundo ou conforme aquele que nos amou e nos salvou de forma tão profunda, gloriosa e maravilhosa? E aí, então, Lutero diz, olha, nos apropriamos disso pela fé. Romanos 1:17, Lutero olha para o texto, o justo viverá pela fé. Pela fé, o justo viverá pela fé. Porque a justiça de Deus, ela vem dos céus, ela veio dos céus, ela veio de Deus. Não é o homem que tem a resposta, é Deus que traz a resposta e a solução para o homem. A resposta não está no próprio homem, mas está em Deus, e trouxe ela para o contexto dos homens. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Eu gosto muito desse texto porque ele usa um verbo aqui que traz a ideia de uma ação plena, completa, e que nos coloca numa posição no texto de passividade e coloca Cristo como agente ativo que proporciona o benefício em nós. Então, toda a obra que é descrita em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 1, Romanos 5, a partir do 1, é uma obra externa, é Cristo que faz em nós. Nós somos passivos nesse processo. E quando recebemos o dom da fé, como lido no texto de Efésios 2, a fé é a mão que se estende para receber o benefício. E até o estender esta mão, é a graça maravilhosa de Deus. Aí nos apropriamos dessa justiça, desta graça, desse somente Cristo, tudo por esta fé, a fé em Deus. Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Precisa exercer essa fé, mas esta fé, ela não é do homem, ela é uma dádiva de Deus, é um bem que Deus concede, como o próprio texto bíblico diz que a fé não é de todos, mas é a fé dos eleitos de Deus. Somente a fé em Deus, em Cristo, na palavra, nos méritos de Cristo, que nos faz se apropriar. E o resultado, então, é o último ponto, que é uma ética e um comportamento para a glória de Deus. E eu quero dizer, então, que Deus não salvou você, Ele não me salvou, Ele não nos salvou, Ele não nos fez filhos dEle, tão somente para nos livrar da condenação que nos foi imputada quando o nosso pai Adão escolheu a queda lá no Éden. Deus não manifestou a obra redentora, o seu amor, tão somente para nos livrar do inferno eterno e nos dar esse bem. Ele nos livrou da condenação eterna para que as nossas vidas glorifiquem o nome dele, aqui e por toda a eternidade. Então, qual é o propósito da sua existência?
qual é o propósito da minha existência? O propósito da minha existência é que eu devo fazer um curso de psicologia e depois ir atender na clínica. O propósito da minha vida é que eu seja médico e vá cuidar das pessoas. O propósito da minha vida é que eu faça direito, né, me forme em advogado, na advocacia e vá viver, a partir disso, dar o meu melhor nessas questões. O propósito, não. O propósito da sua vida é a glória de Deus, é glorificar o Senhor. E você deve glorificar o Senhor na vocação que Ele lhe deu. Então, como advogado, seja um excelente advogado para a glória de Deus, para a exaltação do nome dEle. Ele tem que ver no seu comportamento, ele tem que ver na maneira como você vive a sua vocação, aquilo tem que exalar como aroma suave. É como se fosse um culto individual, um culto a Deus. Então, quando você... por que você trabalha então? Não, eu trabalho porque é para ganhar dinheiro. Eu sei que é para ganhar dinheiro. Eu sei que você precisa do recurso. Eu sei que você necessita disso. Mas antes disso, há algo que é o principal para que dê sentido à nossa vida, dê sentido à nossa existência e, de fato, manifeste que nós estamos nele e vivemos por ele e para ele, que é a vida para a glória de Deus, que é o coração para Deus, o corandel. O meu coração pertence a quem? Pertence a Deus. Vejam, se em todas as áreas das nossas vidas, meus irmãos, diligentemente, nós colocarmos em prática esse princípio, a gente começa a experimentar uma ética, uma dinâmica existencial tremenda. Maravilhosa, maravilhosa. Olha só, faça ao próximo o que você deseja que ele faça a você. Não é faça ao próximo o que ele fez a você, como uma retribuição. Faça, você faz. Viva em relação ao outro de uma maneira tão maravilhosa que cumpra o princípio, que manifeste o princípio que você o ama como você ama a si mesmo. É um mandamento bíblico. Agora, coloque isso nas suas relações, traga isso para o seu casamento, que é um campo de batalha, ou não é? É um campo de batalha. Casamento é um campo de batalha, por quê? Duas mentes distintas, cheios de culturas diferentes, de gostos, e a gente precisa, no casamento, ir podando, retirando. É bom fazer antes, mas geralmente a pressa não deixa, e casa de todo jeito, e aí começa no casamento. É mais difícil podar e tirar isso. Mas coloque esses princípios no relacionamento, no casamento, porque qual é o mal que norteia? Qual é o mal que... o que é que de fato traz os problemas para as nossas vidas em todas as áreas? Pecado. Pecado. É o pecado. É o ego. É o miserável do ego. O ego. O ego sempre é ele. Foi ele no Éden, foi ele lá no Éden e continua sendo ele. E o que o inimigo das nossas almas faz, nada mais é do que potencializar o nosso ego para provocar em nós destruição. E quando somos crentes, ele tenta potencializar o nosso ego para provocar rebeldia contra Deus em várias questões da nossa vida, inclusive no nosso lar, no nosso casamento, nas nossas relações, no trabalho, onde quer que a gente for. Mas sempre é o maldito do pecado. Se você parar para refletir, o que é que está causando um certo arranha com sua esposa? Pare um pouquinho e pense. Por que eu e minha esposa nós estamos nos desentendendo tanto? Comece a avaliar, comece a pensar, sabe? Comece a pensar sobre o seu pensamento. Comece a refletir sobre o seu pensamento. Comece a refletir sobre suas crenças centrais. O que é que você crê? Comece a pensar sobre isso, que você vai perceber que é o danado do pecado que está ali. Porque quando nós nos submetemos à ética do reino, a ética do reino implica necessariamente em desconstrução do nosso ego e a construção de Cristo em nós. Só que construir Cristo em nós significa humilhar o nosso ego. E humilhação é uma coisa que nós não gostamos. O ser humano não gosta de ser desconstruído, humilhado.
A gente quer ganhar, a gente quer ser valorizado, a gente quer ter razão. A gente quer sair na frente, a gente quer conquistar, a gente quer que a minha palavra, sabe? Tem gente que diz, lá na minha casa é assim. Manda sou eu aprendi com meu pai, vai ser assim. E o cara faz isso e reproduz, só que o momento é outro. E a esposa dele agora não tem a mentalidade que a mãe dele tinha, ela é diferente. Ela não aprendeu com esse negócio do cabo bater e dizer aqui é assim, não. Ela aprendeu vendo o pai dela, conversando com a mãe dela, dialogando, resolvendo as coisas juntos, construindo o lar juntos, sendo pacientes um com o outro, amando mutuamente, cuidando de forma... Ela aprendeu assim, bata na mesa, você bate duas, na terceira é capaz dela lhe deixar. Quando vivemos para a glória de Deus, a nossa ética, o nosso comportamento, o que pensamos, o que falamos, tudo tem como objetivo agradar a Deus. Então você deve fazer a pergunta ao Senhor quando você acordar, todos os dias. Como, Senhor? Como eu posso glorificar o Teu nome neste dia que graciosamente estás me dando? Como eu posso ser um aroma suave, Senhor, com a minha vida hoje? O que devo fazer, Senhor? Como deve ser o meu comportamento com minha esposa, com os meus filhos, no trabalho? Onde quer que eu for, como, Senhor? Porque esse é o seu primeiro compromisso do dia. É fazer esta pergunta para Deus e automaticamente dizer, me ajude, Senhor, porque eu preciso de Ti para que isso seja alcançado. Esse é o nosso primeiro compromisso que a gente tem no dia. Só que o dia a dia rouba isso da gente. E a gente deixa. Então a gente fica vivendo uma vida cristã no piloto automático, eu sou cristão, mas eu não penso nas implicações do que é ser cristão. Qual é a ética que eu tenho que ter? Quais são os comportamentos que Deus exige da minha vida? Não, eu sou de Deus, eu canto, está tudo bem. Não, meus irmãos, nós somos chamados por Deus para sermos aroma suave, para manifestar o perfume de Cristo. Ele diz, vocês são sal e luz. Vocês são sal e luz. Como ser sal e luz sem fazer a diferença? Como ser sal e luz sem pensar em Deus, sem desejá-lo, sem querer, sem dizer, Senhor, faz em mim este vaso? Como ser sal e luz? Não há. O que resta seria, meus irmãos, uma atitude de hipocrisia da nossa parte. Nós não podemos brincar de ser cristão. Nós não podemos viver uma fé nominal, porque Ele nos salvou para a glória dEle. Aí você pensa assim, você tem que pensar, e se isso não tocar teu coração, dobre o joelho e chore. Chore. Você tem que pensar assim. Você tem que pensar e ter medo. Ter medo de ser chamado agora para a presença dEle. Imagina Ele chamando agora. Venha, Lucas. Agora. Ninguém quer, né? Imagine chamar agora. Que fizeste, meu servo? Com todos estes anos que te dei, e com toda a capacidade que te dei de compreender a vida, que fizeste? Ele sabe, mas Ele quer que você diga. Como você responderia? Eu acho que eu só ia chorar. Eu acho que eu só ia baixar a cabeça e dizer, tem misericórdia de mim, Senhor. Compadece de mim, ó Deus, só. Mas a gente precisa fazer essa reflexão. E Ele já nos diz na sua palavra, nos dá a pista, né? Olha o que Ele diz, que a gente não deve enterrar o nosso talento. Isso se aplica à vida cristã como um todo. Você tem uma identidade, você tem uma essência, você foi desconstruído do velho homem e foi construído à imagem de Cristo, viva, portanto, como tal. É o que Paulo diz em Efésios, a partir do capítulo 4. Ora, se vocês são crentes, e são crentes por causa desta obra tão maravilhosa que veio sobre a vida de vocês, andem como crentes, se comportem como crentes, manifestem os valores do reino, exalem Cristo.
E a Bíblia diz mais, vocês são embaixadores. Aí é pior ainda, porque embaixador, você representa. Já parou para pensar que você e eu, que nós, mesmo pecadores indignos, por graça de Deus, representamos Cristo onde formos? Você já pensou isso? Nós representamos. Ele é o sol, tem luz própria, mas nós somos o luzeiro que devemos refletir a luz dele onde quer que formos. Começando na nossa casa, estendendo isso para toda a existência e não somente. Aí eu achei algo maravilhoso quando o Jordano cantava a música de Aline Barros, que a gente cantava lá, né? E aí, para sempre te há, nada pode calar, nada pode deter minha consagração. Olha lá. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos, com canções de amor te exaltarei, bem do fundo do meu coração. Olha a responsa. Para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. Aí agora o que você fez? Você se comprometeu de novo cantando esta música. Quando eu cantava ali, eu disse, meu Deus, que responsabilidade. Agora, o bom é que esta responsabilidade, que neste processo, Ele está conosco e Ele nos ajuda nesta nossa caminhada. Que Ele nos abençoe e que vivamos para a glória de Deus. E não deixe que a filosofia pós-moderna, ateísta, materialista, lhe afaste daquilo que você é, de quem você é, do que Deus fez na sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém.